Mas aqui não está entrando. Por que isso? Então nós iremos agora citar os 3 psukim. Vamos citar os 3 versículos que a Gemara nos diz que Hashem ele tem parte nas nossas averot, nas nossas transgressões e nos nossos pecados. Certo. Bom, o primeiro, na realidade, nós já falamos, a gente trouxe na aula retrasada, onde lá nós falamos, enfim, que Hashem concordou com o profeta Elias, que o profeta Elias havia falado para Deus que ele que fez com que o povo judeu, com que o coração do povo judeu fosse direcionado e guiado para servir idolatria. Você fez com que o coração deles fosse guiado e direcionado para algo negativo, para trás. E Hashem depois, no profeta Micha, Hashem ele concorda com ele, como está escrito, Vasher Hareot, e que eu fiz mal, a coisa que eu fiz de ruim. Quer dizer, como se Hashem está falando, enfim, a gente trouxe o versículo em Micha, Perek Dalet, capítulo 4, versículo 6, naquele dia, Neum Hashem está falando, eu Deus, eu vou, os fatos olear, eu vou juntar aqueles que estão mancando, enfim, Vehanidacha akabtza, e aqueles que foram empurrados, que foram afastados, eu vou juntar, vou reunir, Vasher Hareot, e aqueles que eu fiz eles saírem do caminho, aqueles que eu fiz mal para eles, enfim, que eles saíram do caminho por minha conta. Esse é o primeiro versículo, que significa que Deus ele participa, por assim dizer, Deus está participando, enfim, nas transgressões e pecados que o ser humano ele tem. E o outro versículo, então, porque na verdade, a gente falou, né? Quanto mais a pessoa, por um lado a gente fala que o judaísmo fala, a Hassidut, por exemplo, fala muito sobre a ideia que o ser humano está nas mãos de Deus 100%. O que significa o ser humano estar nas mãos de Deus 100%? Como a gente entende isso? O que significa o ser humano estar nas mãos de Deus 100%? Que tudo... Então, em geral, se entende, fora o livre-arbítrio. Uhum. Eu estou nas mãos, eu posso decidir, eu tenho livre-arbítrio, mas na verdade, se Deus ele quiser fazer alguma coisa diferente do livre-arbítrio, eu estou 100% nas mãos de Deus. Uhum. No sentido que eu tenho livre-arbítrio de fazer as minhas coisas, mas é Deus que vai decidir se sim ou se não, se vai aprovar ou se não. Quer dizer, nesse sentido, eu estou 100% nas mãos de Deus. Aquilo que vai acontecer na prática, aquilo que vai ser feito, aquilo que vai acontecer, está 100% nas mãos de Hashem. Mas a decisão é minha. Eu posso decidir se eu vou querer fazer aquilo, se eu vou fazer isso ou aquilo, mas Hashem que vai falar na prática se isso daqui vai ocorrer ou não. Se a minha decisão vai ser completada, vai ser realizada ou não. Por isso, nesse sentido, a gente está 100% na mão de Hashem. Pois por mais que nós queiramos fazer algo ou não queiramos, Hashem que vai decidir se a gente vai acabar fazendo ou não. Mas em um sentido mais profundo, na realidade, é um versículo em Jeremias 18:6. É um versículo que a gente fala, inclusive, no dia de Yom Kippur, no dia de Yom Kippur. E, na verdade, sabe, existe uma música que enfim, é uma música muito famosa, muito bonita, uma melodia muito especial. Foi feita por um rabino chamado Rabino Haritonov. Enfim, eram rabinos irmãos, o pai deles também, que eles compunham músicas e melodias, e eles foram, enfim, tem algumas que foram muito aceitas. Eles eram dentro de Chabad, haviam aqueles que compuseram, que compunham músicas, que compunham melodias. Enfim, eles eram, enfim, grandes, então, compositores, e fizeram músicas muito bonitas, e tem essa
Que enfim é muito cantada, muito na noite de Yom Kippur, pois como a matéria nas mãos do artesão, pois como a matéria nas mãos do artesão, assim também é a gente, enfim, assim também a gente perante o Senhor Deus, a gente com o Senhor Deus, e por isso Deus não olhe para o lado negativo, la Brit Habet, e sim olhe para o pacto. Aqui a Gemara está falando para a gente, então a gente por um lado falou que a ideia desse versículo seria com relação a se vai, que a Hashem vai ele que permite, o que proíbe se a gente vai conseguir fazer algo ou não, por isso. Mas nesse sentido nós estamos 100% nas mãos de Hashem, mas não no sentido que a nossa decisão, aquilo que a gente vai decidir, sim ou não, está nas mãos de Hashem. De acordo com essa Gemara, na verdade, a Gemara está entendendo que a própria, assim como a gente está 100% na mão de Hashem, também com relação a aquilo que está fazendo, aquilo que está levando a gente para decidir se vai fazer haverá, se não vai fazer haverá. Que é Hashem que está permitindo com que nós tenhamos um tipo de pensamento, com que nós tenhamos um raciocínio, por assim dizer, que leve a gente ao pecado. Quer dizer, o que está fazendo com que a gente pense dessa maneira, decida dessa maneira, tem, por assim dizer, tem parte de Hashem fazendo com que a gente tenha esse pensamento. Que seria, na verdade, o simples seria o Yetzer Hara. Hashem deu para a gente, por um lado, primeira coisa, Deus deu para a gente o Yetzer Hara. O Yetzer Hara, na verdade, já não é a gente. O Yetzer Hara é eu quero pecar. Sou eu que quero pecar ou é o Yetzer Hara que quer pecar? O que a gente está falando de Yetzer Hara? Quer dizer que tem alguém dentro de mim que está falando, enfim, está fazendo um sentimento nas palavras. Tem um sentimento dentro de mim. Então, se eu vou lá e peco, na verdade, estou seguindo a minha decisão, ou tem alguém que está, enfim, quer dizer, dentro de mim tem um sentimento, uma emoção. Primeiramente, isso todos concordam, então já tem uma emoção que está fazendo com que eu siga alguma coisa. Agora, eu seguir isso ou não, ainda é Bechera Chofshit, é meu livre-arbítrio. Mas aqui a gente está falando mais ainda. Então, de acordo com isso, o versículo está nos ensinando que mesmo depois que Hashem nos colocou em nossas mãos a possibilidade de anular, enfim, de não aceitar a proposta do Yetzer Hara, de não aceitar, de anular aquilo que o Yetzer Hara está querendo que nós façamos, de não aceitar e não fazer aquilo que o Yetzer Hara está nos instigando. Primeiro, então, mas mesmo depois que a Hashem deu pra gente essa capacidade de conseguir não aceitar e conseguir a gente decidir se vai ser feito ou não aquela vontade do Yetzer Hara ou não, mesmo assim, mais ainda, a gente tem capacidade de conseguir anular, conseguir enfim, conseguir subjugar o nosso Yetzer, conseguir subjugar e colocar para baixo, enfim, que a gente que controla, a gente que subjuga, a gente que manda, a gente domina, que nós temos, achamos da força, que nós dominemos o nosso lado negativo, enfim, o Yetzer Hara. Ainda assim, na realidade, o nosso Yetzer Hara não está nas nossas mãos. Por um lado, a gente está falando que Hashem sim deu para a gente essa capacidade da gente decidir, da gente poder falar, não, a gente não vai fazer essa haverá, mas mesmo assim, na realidade, no lado profundo, ainda na verdade, o Yetzer Hara não está nas nossas mãos, está nas mãos de quem? De Hashem. Em outras palavras, que se o Yetzer Hara, se Hashem quiser, ele pode, enfim, o Yetzer Hara, ele tem essa capacidade de fazer, de decidir algo, enfim, de fazer com que a gente faça algo. Mesmo que, enfim, por um lado, na verdade, da maneira simples, vamos chamar assim, o Yetzer Hara está nas nossas mãos. Mas no lado mais profundo, na verdade, é o contrário. Ainda o nosso Yetzer Hara está nas mãos de Hashem.
Ou seja, que se o Yetzirará tem, a gente, o Yetzirará tem mais força do que nós. Se o Yetzirará, se Hashem fizer, enfim, o Yetzirará ainda está nas mãos de Hashem, e por isso, enfim, o Yetzirará, na verdade, nós estamos nas mãos do nosso Yetzirará. Se o Yetzirará, enfim, for muito forte, ele tem a capacidade de dominar o nosso livre-arbítrio, isto é, tem a capacidade de dominar a nossa capacidade de decidir sim ou não. A gente, em geral, decide sim ou não. E se o Yetzirará for muito forte, sem dúvida, estiver nas mãos de Hashem, então ele tem essa capacidade. A gente vai acabar, na verdade, estando nas mãos dele. A gente vai perder essa habilidade, capacidade de falar sim ou não. A gente vai acabar seguindo, vamos acabar estando nas mãos do Yetzirará. Lembra que a gente estudou outro dia que sobre algo parecido acerca do desejo por familiares? Certo. Cegou o Yetzirará? Certo. Era isso? Sim, cegou o Yetzirará, claro. E quem fez? Os sábios. Os sábios. Certo, Ramim, certo. Isso. Então é que o Rabino acabou de falar, né? Que a gente não tem a força, né? Certo. O poder de fazer isso. Mas naquela época conseguiram. Conseguiram, eles então, mas justamente, não, os sábios conseguiram dominar o Yetzirará enfim, e cegar ele, certo? Isso. E o do Yetzirará do Avodah Zará, mataram o Yetzirará do Avodah Zará, certo? Isso mesmo. Mas justamente porque eles fizeram isso, porque o Yetzirará, na verdade, que estava mais dominando as pessoas do que as pessoas dominando o Yetzirará. Então, eles tiveram esse poder de fazer isso daqui, de pegar o Yetzirará, enfim, dominar ele e matar o Yetzirará da idolatria e subjugar, enfim, cegar o Yetzirará do prazer sexual, da atração sexual. Mas especificamente para a família, né? Exatamente, que é isso que adiantou, que especificamente para a família acabou sim. Bom, só queria lembrar disso. Mas justamente por que isso daqui? Porque na realidade a pergunta seria essa: nós estamos na mão do Yetzirará ou o Yetzirará que está em nossas mãos? Quem manda na gente? É o Yetzirará que está nas nossas mãos, não? Senão a gente estava perdido. É verdade, tá bom, verdade. Mas hoje em dia na psicologia não existe uma ideia que você, vamos falar assim, que a pessoa ela tá tão, vamos falar vício, tem algum vício, que ela não consegue sair desse vício. Não existe uma ideia assim, por exemplo, que ela não tem a capacidade mental de conseguir vencer aquilo. Vamos pegar aqui exemplos mais extremos, né? Enfim, algum exemplo que uma pessoa ela tem alguma característica que aí já se tornou um vício, aí já se tornou uma patologia. Patologia? É uma doença, não uma patologia. Mas aí quando se torna uma doença já é um pouquinho mais. Ainda não quero chegar. Será que... Não, histeria. Histeria, por exemplo, a pessoa ela tem como um comportamento atípico, ela pode ficar cega, ela pode ficar surda. Não, mas eu digo por conta da mente, porque ela teve um trauma muito forte. Tá bom. Isso Freud tratou. Mas aqui psicologia. Certo. Psicologia. Mas eu falei em algum comportamento, alguma coisa prática que a pessoa faz que ela não tem fumar. Ou masturbação. Algum comportamento. Nesse caso não, tem sim, porque na verdade a pessoa ela faz isso, na psicologia a pessoa faz isso para suprir uma necessidade de algo que ela não tem. Tá bom. E aí ela precisa, no processo de terapia, descobrir o que é aquele algo por si só, e não basta vir um terapeuta para dizer para ela, ou mesmo um líder religioso, nosso rabino, por exemplo, chegar e falar para ela, porque ela vai aceitar naquele momento, mas verdadeiramente ela não reconheceu. Então até a psicologia ela fala isso, que a pessoa verdadeiramente tem que reconhecer a origem, da onde vem aquilo. Vou dar um exemplo, vou ilustrar muito assim, brevemente, de maneira bem assim, caricata, mas por exemplo, eu apanhava muito quando eu era criança. Apanhava muito, e aquilo me traumatizou. Desde a formação do meu intelecto. Quando eu tinha, vamos dizer assim,
de 1 a 4 anos eu apanhei muito, e eu tenho a visão da minha mãe, que sempre me defendeu, fumando, exemplo, né? Então, quando eu chego na fase adulta, eu não sei porquê, mas eu me sinto à vontade e confortável fumando, e aquilo simplesmente se protege no tempo. E eu não sei por que eu gosto, mas eu gosto. Me faz bem, me traz um conforto, entendeu? Que é o conforto daquela lembrança da pessoa que me trouxe sossego no momento de dor inconscientemente. Aí isso a terapia vai trabalhar e descobrir. E aí quando eu descobrir por mim mesmo, aí eu vou começar a trabalhar para dizer, não, eu não quero mais isso para mim, porque vai fazer mal para minha saúde, eu vou viver menos, por exemplo, conscientemente. Isso é terapia. Perfeito. Mas, enquanto você não fizer essa terapia, a princípio a pessoa não conseguiria vencer esse vício, correto? Não conseguiria. A princípio não. Assim, obviamente, então, Às vezes a pessoa troca, sabia? Um vício pelo outro. Tá bom? Ela fala assim, não, então eu tô com problema, tô ficando com muita tosse, e aí a Covid e tal, então e aí ela chega à conclusão de que ela não quer mais aquilo. E aí ela para. Mas aí ela tem aquela necessidade que precisa ser suprida, tem aquele vazio, né? E aí ela vai e pula para, por exemplo, distúrbio alimentar, e ela começa a comer um monte. Certo, tá bom? Existe isso também na psicologia. Interessante, né? Sim, sim. E de uma certa maneira, o que isso então significa? Que nesses casos, a pessoa ela estaria nas mãos do Yetzer Hara dela. Sim, exatamente. Então, assim, obviamente são casos extremos. Uhum. No sentido, enfim, são casos que são mais, que a gente percebe mais como nós estamos nas mãos do nosso... são práticas que dá para perceber claramente que tá, enfim, que a gente está na mão de alguma emoção que a gente, ou de alguma carência. Então dá para ver, prática quer dizer que a gente não tem o livre-arbítrio com relação a isso, a gente está preso, a gente não consegue mudar. Na verdade, infelizmente, nessa sociedade aqui, né, aqui em São Paulo, no que a gente vive, isso é muito comum. Esse desvio de comportamento é muito comum. Por isso que é tão bom ter o estudo religioso, ter a Torá, ter a sinagoga, ou então ter o acompanhamento, sabe? Sim, acompanhamento meio religioso, né? Porque é a coisa mais comum. A gente acha que não, porque a gente tem esse convívio, né? Constante. Mas é muito comum, muito comum. Pessoas que sofrem, porque a gente vive assim, né? Tipo, nessa correria de trabalhando, então tem muito, Rabino, infelizmente. Pode continuar, pessoal. Certo. Então, e aí nesses casos está claro que o quê? Que é uma questão que tem alguma coisa mais profunda dentro da pessoa e cabe ela mudar essa coisa mais profunda que está dentro dela, enfim, e a partir daí ela vai poder mudar a conduta prática dela. Quer dizer, dá para perceber que na verdade que a prática, o que eu estou falando é que toda a prática ela é uma manifestação de algo mais profundo. Nessas situações, então está claro que o quê? Que o livre-arbítrio não está na prática, mas sim está em mudar o sentimento, em ela tratar o sentimento. E aí ela vai ter, obviamente, tratando o sentimento, vai manifestar uma conduta diferente. Mas, então, quer dizer, nesse caso, então, o livre-arbítrio não está na prática, porque a prática, infelizmente, enquanto não mudar a carência, ou esse sentimento mais profundo, não vai conseguir mudar, ela vai necessitar essa prática. Essa prática ela está presa está vinculada a este sentimento, a esta emoção. Só que estes são casos mais claros, mais evidentes, que dá para se perceber de forma mais evidente, porque, na verdade, dá para ver de forma mais clara que, enfim, que a pessoa não tem o livre-arbítrio na prática. Agora, mesmo na ação dela. Agora, vamos trazer isso daqui para casos comuns. Enfim, para qualquer não com relação a alguma atitude mais drástica, enfim, como masturbação, enfim, coisas que parecem que são mais profundas, mas enfim, ou fumo, mas trazer para qualquer conduta que a gente tem no nosso trabalho. Enfim, qualquer conduta que nós temos
Então, enfim, obviamente que ele vai mexer com... Tem, por exemplo, uma pessoa, alguém, enfim, alguém fez uma questão, que ele não é uma pessoa de confrontar, não é uma pessoa de confrontação, de confrontar. E, assim, obviamente, aí ele quer, de uma certa, a pergunta é, será que ele tem livre-arbítrio para mudar a prática dele, né? Enfim, será que ele tem livre para mudar a prática, para mudar a forma como ele vai, para ter uma prática diferente? Então, eu falei, no sentido, você não tem como mudar a sua prática agora. Esquece, você não tem como mudar a sua prática agora. Você está, enfim, é um sonho, enfim, é um pensamento, é uma vontade mais ilusória, que ela não tem possibilidade, na maneira sentimental que você se encontra, você não tem como mudar a sua prática. Então você não tem livre-arbítrio de mudar, enfim, de ser uma pessoa que confronta mais, enfim, que confronta ideias antagônicas? Na verdade que no caso, enfim, confronta no sentido de trabalho. Uhum. Né? Enfim, mas no trabalho, ideias que vão contrárias ao que ele precisa. Exatamente, sim. Ao que ele precisa, enfim, que são contrárias àquilo que ele gostaria, ou ele gostaria de se posicionar de maneira diferente, né? De se posicionar de maneira diferente, ele acaba não conseguindo confrontar em certas situações. Uhum. Mas aí a questão, então, não a maneira que o que você é agora, você não tem como mudar o seu comportamento prático. E isso é algo importante de perceber na realidade, porque as pessoas gostam de falar de livre-arbítrio como se fosse, na realidade, algo simples, algo que, na verdade, é algo super profundo. Essa ideia do livre-arbítrio verdadeiro. Porque, na verdade, a gente está livre-arbítrio que de levantar um copo ou não, enfim, quer dizer, eu posso levantar o copo ou não. Essa não é a ideia aqui que